Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Renato Kifuri, que é pediatra e infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato Kifuri, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui com vocês de novo aqui na Gazeta. Pois é, nós passamos aquele trauma todo da Covid, né, uma tragédia global. Verdade. E depois nós temos visto aí sucessivas doenças que vão se alastrando, né? Nós tivemos a dengue, que a gente pode até atribuir a um certo descuido, né, tanto do lado do público como das pessoas mesmo. Perfeito. Em relação a isso, que é possível evitar ou pelo menos controlar mais. Só que agora nós temos outras doenças, inclusive com alerta da Organização Mundial de Saúde. Nós vamos começar falando da Mpox, é uma zoonose também viral, transmitida entre pessoas e animais por contato próximo, não seria pelo ar. O senhor vê um risco maior em relação a isso? Olha, Denise, é uma doença de transmissão que começa num país, especialmente lá na região da África Central, no Congo, e já convivemos com ela desde a década de 70. Eles convivem com raros casos esparsos em outros continentes de viajantes que acabam levando o vírus. O que vem diferente agora é que o vírus mudou, adquiriu uma capacidade de transmissão maior, uma variante dessa Mpox, e agora está aumentando muito rapidamente lá e já espalhando para alguns países. Então, o risco de chegar aqui é iminente, eu acho que vai acontecer. A boa notícia é que não é uma doença, como você falou, de transmissão respiratória. Não é tossindo, não é espirrando que a gente transmite de pessoa para pessoa. Então, aquele contágio dentro de avião, escolas, navio, todo mundo usando máscara, não é por aí. A transmissão da Mpox é por contato pele com pele, o que restringe um pouco a disseminação. Você precisa ter alguém doente com as feridas na pele encostando na pele de outro. Isso dificulta a transmissão e é muito mais fácil controlar. Ele começa também com dor de cabeça, tem gânglios inchados, erupções de pele. Isso é uma diferença de outras doenças que nós temos visto, não é? As lesões de pele são com bolhas, com líquidos. Então é diferente, não é um vermelho na pele, às vezes que nem o sarampo, que nem a dengue pode dar, que nem outras doenças que a gente chama de que dá um vermelhão na pele. São vesículas que têm bolhas, que têm líquido dentro dela. Parece, às vezes, pode ser confundido com uma catapora, confundido com zóster, com herpes, às vezes com aquela doença mão, pé, boca de criança, que forma umas feridinhas com líquido. Mas o que caracteriza a doença na pele são as vesículas. Então, tem bolinhas com líquido e quem tiver com desses sintomas aí com as vesículas, precisa procurar um atendimento médico. Agora, na verdade, já houve uma emergência global por causa da Mpox há 2 anos. Ela foi pouco divulgada e foi na sequência mesmo da Covid, mas não se chegou ao número de casos que tem agora. Nós temos na Europa 100 novos casos diários da doença. É verdade. O que tem acontecido é que essa disseminação que a gente teve em 2022, quando foi declarada a emergência da Mpox, era uma outra variante, com muito menor transmissibilidade e que arrefeceu muito. O Brasil registrou aí também muitos casos aqui no Brasil. Tivemos 16 óbitos em 2022 pela Mpox. Quase todos imunocomprometidos, 15 portadores do vírus HIV, um deles era paciente com câncer, ou seja, só fazia vítimas, a transmissão era basicamente por contato sexual, aquela versão de 2022, e basicamente fazia vítimas os imunocomprometidos graves, né? Ou seja, quem tinha um HIV, quem tinha um câncer. Então, parece que o padrão da doença agora está mudando lá na República do Congo, nos países vizinhos. A transmissão está mais facilitada, não só por via sexual, e com uma gravidade aparentemente maior também. Isso fez com que a Organização Mundial da Saúde soltasse esse alerta. O estado de São Paulo já teve 315 casos de janeiro a julho. Isso. O ano passado tinham sido 88 casos. Aí está bem longe ainda de 2022, quando foram 4.129, exato. Mas tem essa questão agora da forma como transmite. E, inclusive, o Ministério da Saúde aqui em São Paulo já está adquirindo vacinas. As vacinas funcionam? Mesmo com a variante? Funcionam. Inclusive a vacina que os mais velhos, eu que tenho mais de 55 anos, tomei, a época que a gente vacinava da varíola, ela parece proteger, inclusive, para esta variante da Mpox, porque é o vírus da mesma família da varíola. Então, quem tomou lá atrás, por isso que a doença raramente tem acometido idosos, porque foram vacinados no passado com a vacina da varíola e traz algum grau de proteção. E a vacina que a gente tem para a variante anterior, também os estudos estão acontecendo, mas parecem proteger contra essa nova variante.
Lembrar que ainda, Denise, nós não temos nenhum caso aqui no Brasil dessa nova variante. Então, nada de alarme, não precisamos fazer... Esses casos não são dessa variante? Não, são da variante anterior, desde 2022, que eram 4.000 casos em 2022, menos de 100 casos em 2023, um pouco mais de casos, 300 casos em 2024, mas são casos ainda de transmissão sexual, que acometendo mais imunocomprometidos e que ainda não temos a entrada dessa nova variante. Fundamental a gente fazer essa vigilância e reconhecer nos casos quais são aí a entrada dessa nova variante aqui. Mas aí nós temos também um outro vírus, que é o Europost, que é uma doença pouco conhecida, transmitida aí por borrachudos e mosquitos. E a gente convive mais com isso. Antes dava só coceira, alergia, uma pomada resolvia, e agora pode transmitir também o Europost. Já teve um aumento repentino de casos no Brasil, este ano mais de 7.200, teve 832 no ano passado, áreas inéditas, pega Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Cuba. Aumento de casos até o mês de julho, né? A doença, a febre Europush, aliás, Europush é o nome de um rio da América Central, foi primeiramente descrito lá e por isso veio o nome febre Europush. E que na região amazônica, perto não só no Amazonas, mas Colômbia, Venezuela, Peru, é uma doença endêmica, acontecem casos lá muito frequentemente. E agora o que a gente está vendo é mais de 20 estados brasileiros já registraram casos da febre Europush, que não são casos de pessoas que viajaram para a Amazônia e voltaram com a doença. Pessoas que não saíram do Paraná, da Bahia, de Goiânia, de São Paulo e adquiriram a doença lá. Ou seja, tem gente doente e tem mosquito transmissor naquela região, contaminado também para essas pessoas se infectarem. Tem uma pequena diferença aí, Denise, que nós hoje, quando os testes diagnósticos para Europush estão disponíveis, hoje não estavam há anos atrás. Então, o quadro é muito semelhante ao de dengue. Muitos desses casos que parecem dengue, febre, dor no corpo, mal-estar, dor atrás nos olhos, às vezes um vermelho, e vem negativo para dengue, muitos deles a gente nem sabia, era tal da Europush que já devia estar circulando por aqui. Agora é difícil da pessoa saber o que ela tem também, se ela não for procurar um médico e se o médico também não souber identificar e não fizer o exame, porque inicialmente é muito parecido e daqui a pouco nós vamos falar das gripes também. Exato. Né, de influenza, H1N1, começa tudo muito parecido e a própria Covid. As doenças respiratórias têm uma diferença, né? Então, dengue, Europush, chikungunya, não são doenças que dão sintomas respiratórios. São doenças que dão febre, dor no corpo, mal-estar, dor articular, dor atrás dos olhos, mas não tem tosse, não tem coriza, diferente das síndromes gripais, assim, na Covid, a gripe, a influenza, que são doenças aí de vias respiratórias. Muita gente tem a Covid também com dor no corpo. É verdade, mas geralmente tem sintoma respiratório também. Às vezes tem uma dor de garganta, tem uma coriza. Nem sempre é fácil fazer esse diagnóstico. Uns sintomas ou outros apontam mais para um quadro ou não. Dor articular parece mais chikungunya, apareceu mais com tosse, com coriza, deve ser mais influenza, febre alta, gripe, e assim a gente vai tentando diferenciar, mas o diagnóstico correto é através das provas laboratoriais que vai confirmar um vírus ou outro. Agora, a Europush não tem tratamento específico? Não tem um tratamento específico, é uma doença mais leve do que a dengue. A dengue faz mais quadros graves e vítimas, sua forma hemorrágica e sinais de alarme com muito mais frequência que a Europush, mas já aconteceram óbitos por Europush também aqui no Brasil. E morreram 2 mulheres inicialmente, de 21 e 24 anos, tiveram sintomas súbitos e chegaram a ter hemorragias fatais. Isso pode acontecer, com menos frequência que a dengue, mas pode acontecer. Quadros neurológicos, meningites, sangramentos, que é o que acaba levando à morte a Europush. Mas então, ela tem um sintoma parecido com o da dengue, só que o tratamento é diferente. A dengue se recomenda muito líquido, né? Exato, a hidratação vigorosa, né? Nesse caso não funciona. Não funciona somente, né? A gente precisa entender o quadro de cada pessoa. Nós temos poucos óbitos de Europush, não é uma descrição ainda, é um tratamento padronizado para os casos graves. A gente trata o choque, né? Que é essa pessoa que perde volume, trata as hemorragias, transfunde, mas o tratamento do quadro grave de Europush acaba sendo um tratamento de terapia intensiva mesmo. Agora, nós temos os casos também de síndrome respiratória aguda grave, que aumentaram em São Paulo, a Bahia também registrou um aumento grande, pega principalmente crianças e adolescentes. Aí nós temos os outros tipos de gripe, a influenza em idosos, H1N1. Vírus sincicial respiratório, que é um vírus comum, causa nas crianças bronquiolite, pneumonia nos idosos. Então, nós temos aí
vamos dizer, uma farta circulação. Como é que o médico lida com isso quando aparece um doente? Pensa que é fácil ser médico, jornalista, eu sei que não é fácil, mas médico também não é. Não sei o que é pior no atual Uma momento. coisa que ajuda muito, Denise, é a gente fazer o que nós chamamos da vigilância. Então, a gente tem quando se está circulando muito Covid, por exemplo, na época que circulava, pessoa que vem com febre, dor de cabeça, a chance de ser Covid é muito maior, porque é o vírus protagonista daquele momento. Época do primeiro semestre era muita dengue. O indivíduo que chega com febre, dor no corpo, mal-estar, sem sintomas respiratórios, até que se prove o contrário é a dengue. De cada 10 testes que a gente colhia, 5, 6 vêm positivos para a dengue, né? Então, a vigilância que nós chamamos de epidemiológica, nos mostrando o que é o vírus que circula, nos ajuda muito a direcionar o diagnóstico. E é claro, depende da idade, depende da condição do paciente, depende da sazonalidade. No primeiro semestre tem mais dengue, segundo semestre, no inverno tem mais influenza. Dificilmente você vai pensar no influenza em pleno verão, numa época que não está circulando muito. Então, esses vírus oscilam e nem sempre é muito fácil. E o que é importante nos testes diagnósticos é que para muitas dessas doenças tem intervenção a fazer se você sabe que bicho é. Se você está com influenza, tem um antiviral para influenza, o oseltamivir, que é um antiviral potente para influenza para aqueles grupos de risco. Se é Covid no idoso, tem o Paxlovid, uma medicação antiviral, não aqueles tratamentos antigamente para Covid, mas hoje existe um antiviral específico para idosos que estão com quadro inicial de Covid. Que, aliás, os quadros aumentaram também de Covid e dos idosos, né? Estão aumentando de novo. A Covid, a gente parou de dar tanta bola, mas nós já temos mais de 4.500 mortes este ano por Covid. Se a gente dividir por semana, Denise, são 160 mortes por semana. É muito. 160 mortes por semana. E tem vacina disponível. São mais de... tem vacina disponível. São mais de 24 mortes por dia. Uma morte por hora por Covid acontece no país. Um avião cai por semana de gente morrendo de Covid, doença evitável por vacina. Melhorou muito do que a gente estava, mas ainda é hoje a doença infecciosa que mais mata no país é a Covid-19. Dengue fez 5.000 mortes, Covid fez 4.600, mas dengue estacionou agora. Covid já passa dengue em termos de número de mortos no país este ano. Prestar atenção e tomar vacina. E tem o problema também dos efeitos colaterais, que eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque tanto dengue quanto Covid e outras doenças deixam efeitos prolongados, né? No caso da dengue, por exemplo, verdade. Se percebe problemas, por exemplo, queda de cabelo. No caso da Covid, a perda de memória, perda de olfato, uma série de outros problemas neurológicos. Fadiga crônica, depressão. A trombose, AVC, são mais de 200 sintomas associados à chamada Covid longa. E dengue também deixa. E dengue também, com muito menos frequência e com menos tempo de sintomas. Mas quem teve uma dengue, quem está nos escutando e sabe de alguém que teve dengue, sabe muitas vezes que esses sintomas de mal-estar, de recuperação do seu vigor físico, demora às vezes semanas, até meses, até voltar ao seu normal. E qual que é o tratamento para recuperação? Tem um médico, alguma especialidade específica para tratar disso? Não, o Brasil investiu pouco nesse cenário de atendimento às condições pós-Covid. Nós temos muitas pessoas, milhares de pessoas vivendo com fadiga crônica, com perda de memória, com perda de olfato, pessoas que não conseguiram nunca mais, com sequelas pulmonares, muitas vezes, respiratórias. Tromboses e que às vezes não consegue, aquela névoa cerebral de memória que não dá um apagão, não consegue lembrar das coisas. Problemas de saúde mental, como você bem lembrou, depressão e outros, secundários a um quadro de Covid. E aí vai, problemas de labirinto, problemas desde, como você falou, AVC, tromboses cerebrais, até quadros menos graves, mas que incomodam o dia a dia. Então a gente precisava ter um atendimento, um ambulatório mais especializado para que acompanhe esses indivíduos com sequelas. E elas não se restringem só à Covid, levantou um alerta para nós. Hoje, alguém que tem um zoster, alguém que tem uma pneumonia, aumenta o seu risco, por exemplo, de infarto, depois de uma gripe, em 4 vezes nos primeiros meses. Se você pega uma influenza hoje e compara com quem não tem um gripe, uma influenza na vida, a chance de você, nesses próximos 4 meses depois, pelo processo inflamatório da gripe, desenvolver um AVC ou um infarto, é 4 vezes maior de quem não teve essa influenza. Ou seja, você modifica o seu organismo com essas infecções, quanto mais doenças crônicas, ou seja, quanto mais idade você tem, esse risco são potencializados. E aí você disse bem, as vacinas cumprem um papel não só na prevenção da doença aguda, mas em todas as suas consequências no médio e no longo prazo. E talvez essas doenças todas tenham deixado a população mais frágil, e daí no aumento dos casos de outras doenças, por exemplo. Não é? Porque a zoster não tinha tanto. Eu não ouvia falar de tantos casos assim.
aumentou pelo isolamento, que aumentou o estresse, aumentou pela própria Covid, que modulou o nosso sistema imunológico e predispôs a complicações como o herpes zoster. Então, o herpes zoster quem está nos escutando, é o chamado cobreiro, umas lesões de pele dolorosas que incomodam, às vezes dá uma dor crônica nesses nervos, que chamadas de nevralgia, ou neuralgia do zoster pós-herpético. E tem vacina também. E tem vacina também. Então, Renato Kfouri, muito obrigada pela sua presença. Renato Kfouri, que é pediatra, infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Uma boa noite. Obrigado, Denise. Um prazer estar aqui com você. Com vocês.